Sobre os preceitos do livro Enchiridion de Epicteto. Introdução. O que é estoicismo? Quem foi Epicteto? O que é o Enchiridion? Bloco 1. Nos preceitos do Enchiridion. Os preceitos sobre a virtude. Os preceitos sobre as adversidades. Os preceitos sobre a morte. Os preceitos sobre a felicidade. Conclusão. Aplicações contemporâneas. Introdução. O estoicismo é uma filosofia que ensina a viver uma vida virtuosa e harmoniosa. Ela se baseia na ideia de que as coisas que estão fora do nosso controle são indiferentes, e que devemos concentrar nossas energias no que podemos controlar. Epicteto foi um filósofo estoico que viveu no século I depois de Cristo. Ele foi um escravo liberto e um discípulo de Musonio Rufo. O Enchiridion é um breve manual de filosofia estoica que é uma compilação de máximas e aforismos de Epicteto. Bloco 1. Nos preceitos do Enchiridion. Os preceitos sobre a virtude. Epicteto acreditava que a virtude é o bem supremo. Ele ensinou que devemos nos esforçar para viver uma vida virtuosa, mesmo que isso signifique enfrentar adversidades. Alguns preceitos sobre a virtude. Não se preocupe com coisas que estão fora do seu controle. Viva de acordo com a natureza. Seja forte e virtuoso. Não se deixe dominar pelas emoções. Seja compassivo com os outros. Os preceitos sobre as adversidades. Epicteto acreditava que devemos aceitar as adversidades como parte da vida. Ele ensinou que devemos aprender a lidar com as adversidades de forma racional e construtiva. Alguns preceitos sobre as adversidades. Não se preocupe com as coisas que não podem ser mudadas. Aproveite o momento presente. Não se deixe levar pelas emoções. Seja forte e resiliente. Aprenda com os seus erros. Os preceitos sobre a morte. Epicteto acreditava que a morte é uma parte natural da vida. Ele ensinou que devemos aceitar a morte com serenidade e resignação. Alguns preceitos sobre a morte. A morte não é um mal. A vida é curta. Viva-a bem. Não se preocupe com o que acontecerá depois da morte. Seja grato pela vida que você tem. Abrace a morte como uma oportunidade de libertação. Os preceitos sobre a felicidade. Epicteto acreditava que a felicidade é um estado de espírito que pode ser alcançado através da prática da virtude. Ele ensinou que devemos nos concentrar no que podemos controlar e evitar se preocupar com as coisas que não podemos controlar. Alguns preceitos sobre a felicidade. A felicidade é uma escolha. Concentre-se no que você pode controlar. Seja agradecido pelas coisas que você tem. Ajude os outros. Viva no presente momento. Conclusão. Os preceitos do Enchiridion são uma fonte de sabedoria e inspiração para os estoicos modernos. Eles podem nos ajudar a viver uma vida mais virtuosa, harmoniosa e feliz. Aplicações contemporâneas. Os preceitos do Enchiridion podem ser aplicados à vida cotidiana de diversas maneiras. Por exemplo, podemos desenvolver a nossa virtude e podemos nos esforçar para sermos mais honestos, justos e compassivos. Lidar com as adversidades e podemos aprender a aceitar as adversidades de forma racional e construtiva. Aceitar a morte e podemos aceitar a morte com serenidade e resignação. Buscar a felicidade e podemos nos concentrar no que podemos controlar e evitar se preocupar com as coisas que não podemos controlar. Ao aplicar os preceitos do Enchiridion em nossas vidas, podemos nos tornar pessoas mais virtuosas, sábias e felizes.